Bom dia, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que é o negar a si mesmo? Ele vai explicar aqui depois no versículo, no próximo versículo, mas seria eu negar minha natureza pecadora, né? Negar meus desejos do mundo, né? Desejos enfreados da carne e consciências da carne, que seria os desejos, né? Então eu tenho que me livrar do meu antigo eu, tomar a minha cruz, porque significa sacrificar a minha carne e seguir ao Senhor Jesus Cristo, para ser possível isto, né? A segui-lo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quer dizer o quê? Por amor do Evangelho. Que eu tenho que pregar o Evangelho, né? Eu não devo negar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, até porque se eu negar, eu serei negado diante dele no reino dos céus, né? Então, eu tenho que perder a minha vida e deixar as coisas que eu queria conquistar no mundo, sem Deus, para segui-lo, né? Eu não devo ficar focado nas minhas coisas, nos meus negócios, na minha vida pessoal e profissional e deixar Deus de lado. Não, eu posso focar nos dois, mas em primeiro lugar eu devo buscar ao Deus dos exércitos, que seria o Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz na palavra e enfatiza: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. O que significa isto? Que por mais que eu deixe as coisas do mundo, quando eu buscá-lo em primeiro lugar, por mais que eu perca tudo como Jó aconteceu isso com ele, mas mesmo assim ele não tinha pecado com os lábios, eu vou conseguir conquistar as coisas que eu iria conquistar no mundo, mas com Deus, né? Mas eu colocando ele em primeiro lugar, como primazia, e eu sendo fiel a ele nos 10%, que seria o dízimo, né? Então, se eu for fiel a ele no pouco, ele me colocará no muito. E isso não significa só em dinheiro, significa dar a alma a ele, né? Ele quer a nossa alma, ele quer o nosso sentimento e nosso entendimento, nossa força e nosso pensamento e o nosso coração 100% nele, com todas as nossas forças buscá-lo, né? Então a gente tem que deixar o Senhor Cristo entrar no nosso coração para ele reinar através do Divino Espírito Santo. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quer dizer o quê? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro sem Deus, né? Então eu com Deus, Abraão conseguiu nações, né? Ser pai de nações, através da fé no Senhor Jesus Cristo, né? Na fé em Deus. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Deus ele já possui tudo, né? Ele já possui tudo. Então por será que teria alguma coisa para eu dar em troca da minha alma? Não, não tem. Até porque a única coisa que o Senhor Jesus Cristo quer de nós é a nossa fidelidade a Ele, é o nosso coração a Ele, entregue a Ele, não? Que a gente seja vaso de barro, prontos para ser moldados no Senhor Jesus Cristo. Até porque Deus diz em outras passagens que o rei insensato é mais difícil de admoestar do que o filho pobre, né? Do que aquele que é novo e pobre. Então quer dizer o quê? O novo e pobre é mais fácil de conduzi-lo ao Senhor Jesus Cristo, mais do que o rei insensato que não quer ouvir nada e achando que aprendeu tudo, né? E achando que Deus não é suficiente, Deus não precisa, ele não precisa de Deus e Deus não precisa dele. É o pelo contrário. E a gente precisa muito de Deus porque a gente veio dele. Então, se a gente não buscá-lo, a minha alma poderia estar condenada, né? Se eu não fosse buscá-lo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizer-lhes também, em verdade vos digo que dos aqui estão alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, o que Deus quis dizer ali? Que no fim dos tempos, nessa geração adúltera e pecadora, ele está voltando, né? Mas se alguém se envergonhar do evangelho, alguém se envergonhar da palavra dele e não quiser mencioná-lo diante dos homens, será condenado eternamente, porque ele vai negar diante de Deus, porque ele é o filho do homem, e o filho do homem será o juiz para, vamos dizer assim, para julgar a todos, né? Conforme as suas obras aqui nessa terra.
porque a terra foi formada por Deus, então Deus tem capacidade e autoridade para fazer isto, né? E ele fala e fala com autoridade. A autoridade dada por Deus. Até porque os fariseus perguntavam com qual autoridade que você fala e faz essas coisas. Agora, ele perguntou, se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo com qual autoridade eu falo e prego e faço essas coisas. Mas eles não souberam responder, no caso do João Batista, e se contradizeram, até tentaram de alguma forma sair daquela situação, os fariseus, mas não conseguiram, né? Porque tudo comprovava que o Senhor Cristo é o Filho de Deus, o Messias, enviado por Deus. Então, não somente enviado por Deus, mas ele é Deus ao mesmo tempo. Essa foi a palavra de hoje, Deus te abençoe. João Batista, o João do Evangelho, que somos um só, né? Que é o amor. Entre a fé, a esperança, o amor é maior, e Deus prega isso na Bíblia. Que não busquemos só a fé e a esperança, mas que em nós haja amor maior do que isto, do que a fé e a esperança. E através do amor ele engoliu o livrinho, e o livrinho que está sendo dito agora nesse momento, e será dito para o resto da minha vida e o resto até o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo. E será pregado o evangelho para o mundo inteiro. Queira ou não queira, os ímpios, eles terão que receber a palavra, né? Até porque o ímpio ele despreza a conversa inteligente. Mas em algum momento a palavra de Deus chegará e não terá como dizer que não ouviu a palavra, porque os servos foram enviados por Deus, como eu disse no outro vídeo, foram enviados por Deus e não quiseram fazer parte do banquete, como a parábola das bodas, né? A parábola do reino. Não quiseram ouvir e foram enviados vários tipos de servos, e os servos não são culpados por eles não quererem ouvir a palavra, não querer deixar o Senhor Cristo entrar no coração. E eles mesmos são, vamos dizer assim, responsáveis por aquilo que querem e não querem, né? Então, se os convidados não foram até o Senhor Jesus Cristo, não quiseram entrar no banquete, fazer parte, outros maus e bons quiseram fazer parte, que quer dizer o quê? Que não há um justo sequer aqui na terra, né? E esses que se fazem de justos, que não precisam de Deus, que não querem deixar o Senhor Jesus Cristo entrar no coração, infelizmente não farão parte do banquete. Até mais, abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe com o próximo que precisa ouvir essa mensagem. E aqui eu vou deixar um vídeo, né? Para vocês entrarem, né? Que seria o vídeo anterior, para vocês conferirem a palavra do servo, que foram enviados, mas os que estavam preocupados com suas coisas de negócios não quiseram deixar o Senhor Jesus entrar e nem mesmo levá-los ao banquete espiritual e do reino dos céus. E aqui eu vou deixar meu canal para vocês apertarem em cima e se inscreverem e ativar as notificações para todos. Até mais.